8º volume da obra. A luta do nada acaba em nada. O mundo é o jardim do nada. Por isso, tudo acaba em nada. Lutam pelo nada, o que não adianta nada, porque tudo se acaba. Sofrem pelo nada, o que não adianta nada, e tudo se acaba. Guerreiam pelo nada, brigam pelo nada, esforçam-se pelo nada, sacrificam-se pelo nada, para tudo acabar em nada. Então, o que adianta essa luta do nada? Nada. Mas nada mesmo. Enfim, quem luta pelo nada, quem se sacrifica pelo nada, tem consciência real do que está fazendo? Não. Se tivesse consciência, não iam perder tempo com nada, porque quem perde tempo com nada não está se adiantando em nada. Se fossem conscientes, pensariam diferente. O consciente pensa diferente. O consciente diz o seguinte: que adianta lutar pelo nada? Lutando pelo nada, não estou resolvendo nada. Estou sim perdendo tempo. E assim, vejam a inconsciência, a dominar muitos que dão valor àquilo que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. Mas o inconsciente, por ser inconsciente, pensa que o nada tem valor. Esquece que o nada, nada é. Que o nada, nada vale. E quem luta pelo nada, não se adianta em nada. Afinal, o mundo é um jardim de maravilhas do nada. E por ser nada, tudo se acaba. Por ser nada, tudo acaba em nada. Então, maravilhas do nada não adiantam nada. Viver iludido pelo nada é perder tempo, porque não está adiantando nada. Perder tempo com nada é perder tempo, porque não está adiantando nada. Perder tempo com nada só quem não tem mais o que fazer. Nada já está dizendo, valor algum tem. Portanto, os inconscientes nunca deram pela coisa, pela causa certa ou pela coisa certa. Por isso, dão valor àquilo que não tem valor. Dão valor ao nada como coisa que o nada tivesse valor. A vida do nada é uma vida sem valor, porque o valor do nada é nada, e por isso tudo acaba em nada. Então, como vão valorizar uma coisa sem valor? Só mesmo um inconsciente, que não sabe o que está fazendo, não sabe por que vive, e, por isso, vive inconsciente dessa maneira, sofrendo pelo nada e fazendo os demais sofrerem. E assim é a vida da origem do mal, que é a matéria, que é o ser material, que se originou do mal. Vive mal sempre. O mal multiplica o mal e acaba mal. Mas quiseram fazer do mal maravilhas. Tudo isso são imaginações de inconscientes. Não podiam encontrar maravilhas no mal. São coisas de inconscientes. Assim, é doloroso descrever a vida dos inconscientes, que julgavam e pensavam que no mal iam encontrar o bem. Só coisa de inconscientes. A matéria é de origem do mal, e por ser de origem do mal, é que todos vivem mal e acabam mal. É que todos são sofredores. Por isso, o inconsciente diz: a vida é de lutas, de sofrimento e de tormentos até morrer. E ainda mais diz: o sofrimento da vida só acaba quando se perde a vida. Quando se perde a vida, porque a vida da matéria não conhecemos.
Portanto, somos feitos de matéria. Não conhecemos o porquê somos arrasados assim, dessa maneira. Não sabemos o porquê somos feitos assim, desse jeito. E, por não sabermos o porquê da nossa existência, o que podemos fazer desta vida? A não ser somente nascer aqui para sofrer, para padecer sem saber porquê, e morrer sem saber porquê. A vida da matéria, para nós, é uma vida misteriosa. Estes mistérios nunca podíamos desvendá-los. Sabemos que existe a matéria, que está aí a matéria e que somos de matéria, mas desconhecemos a origem da matéria. E por desconhecermos a origem da matéria, não sabemos por que assim somos. Estamos vivendo sem saber por que vivemos. Temos vida e não sabemos o porquê dessa vida. Então, vamos bolando de qualquer jeito, de qualquer maneira e vivendo essa vida inconscientemente, porque desconhecemos o porquê somos assim. E assim, fica o inconsciente comungando consigo mesmo e muitas vezes dizendo: bolas para a vida, que nunca nos deu prazer de sabermos o porquê da origem dela. Vivemos aqui neste mundo como um verdadeiro cego de olhos abertos, olhando para tudo e vendo tudo, mas não sabemos divulgar, nem definir a origem deste tudo. Somos verdadeiros cegos de olhos abertos, porque vivemos aqui, neste mundo, sem saber o porquê dele, e sem saber o porquê de nossa existência. Vamos vivendo convencionalmente, de acordo com as nossas conveniências, de acordo com os modos e métodos que vamos criando e inventando para ver se suavizamos, ao menos um pouquinho, a passagem desta vida amargurada e penosa, que não vale nada por aqui. É uma vida cheia de atropelos e tortuosa, que não vale a pena descrever o que ela é, porque é um tanto vexatório e desagradável, tudo por sermos de origem do mal. A matéria é de origem do mal, e nós, inconscientemente, vivemos à procura do bem no mal, a vida inteira, e não o encontrando, por sermos uma cambada de idiotas iludidos com o mal, iludidos com esse nada, à procura do bem no mal, e nunca poderíamos encontrá-lo. Então, há muito que vivemos a perder tempo e pensando, por sermos inconscientes, que estamos em grande adiantamento. Adiantamento, sim, na multiplicação dos males. Estaria tudo muito adiantado se fosse ao contrário, na multiplicação do bem. Então, todos em paz, todos alegres e felizes. Mas para isso, era preciso que a vida fosse esta mesma. E, por a vida não ser esta mesma, é que o sofrimento é de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Não há quem não sofra. Então, vejam a luta do nada. Que adianta? Nada. Quem luta pelo nada está perdendo tempo. A vida verdadeira é a vida racional. Esta sim, tudo vale. É a vida consciente, benfazeja e pura. E assim, as questões humanas em nada adiantam, porque são questões do nada. Questão para quê? Para se aborrecer pelo nada? Para se contrariar pelo nada? Para se amofinar pelo nada? Para viver desassossegado pelo nada? Então, que adianta a questão? Questionar pelo nada? O que adianta? Nada. O nada, tudo é para quem vive iludido consigo mesmo e iludido com o nada, julgando, pensando e valorizando o nada como se o nada tivesse valor. Então, foram feitos de quê? Da água, do líquido.
O espermatozoide é feito de quê? Do nada. Isso para saberem que o nada não tem valor. Por isso morrem e voltam ao nada. Então, que adianta guerrear pelo nada? Aborrecer-se pelo nada? Contrariar-se pelo nada? Está adiantando alguma coisa? Não está adiantando nada, porque o nada não tem valor. Só valorizam o nada os cegos de olhos abertos, que estão iludidos pelo nada, que vivem a vida inteira iludidos com a vida. Os iludidos que não sabem o porquê vivem, estes são os que dão valor àquilo que não tem valor, que é o nada. E assim, vejam o quanto o animal racional estava atrasado, mas atrasado demais, vivendo sem saber o que fazer e dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Tudo é matéria. Matéria é água e, por isso, tudo se acaba em água e desaparece. Então, parem de caducar dessa maneira, vergonhosa e horrivelmente, e nojentamente viverem assim desse modo. Está aí o conhecimento para acabar a cegueira. Um cego é que não sabe o que faz, é que não sabe o que está fazendo. Está aí o conhecimento para o término das ilusões, para deixarem de viver iludidos, porque o iludido é um traidor de si mesmo, é um mantenedor de ruínas, é um multiplicador de ruínas, é um iludido porque um iludido não sabe o que faz, não sabe o que diz, nem o que quer, não sabe o porquê dele ser assim, não sabe por que a vida é assim e não sabe por que vive. Vive igualmente a um outro vegetal qualquer, que não sabe o porquê de sua existência. Um iludido que vive de ilusões tem de sofrer muito até conhecer que o nada não vale nada e que por isso não adianta lutar pelo nada, para ter nada em nada. Enquanto estavam iludidos pelo nada, está bem que procedessem inconscientemente, como procediam e como viviam, como cegos de olhos abertos, que não sabiam o porquê desse nada, que não sabiam o porquê foram feitos do nada, do líquido, da água, que é o espermatozoide. Assim, foram feitos do nada para chegarem com o tempo a interpretarem o nada e não darem mais valor ao nada. Por valorizarem o nada como se este tivesse valor, é que sempre se multiplicaram o sofrimento, os tormentos, as ruínas de todos, as monstruosidades, por viverem dando valor ao que não tem valor de espécie alguma. Qual o valor do nada? Nada. E, por não valer nada, é que tudo se acaba. E daí, alimentando as aparências. E quem vive de aparências, vive negativamente. Vive na falsa realidade. Vive com a falsa verdade. E quem vive falsamente, sofre demais. Quem vive de aparência, tem de sofrer muito. Quem vive de ilusões, tem de sofrer e penar muito. E, assim, agora, pelo conhecimento que todos têm, não é possível mais viver como um inconsciente, como um cego de olhos abertos, que não sabe o que está fazendo. Hoje, já tem bastante conhecimento da vida real, racional, e da vida do nada, do ser animal. É por isso que o sofrimento, as monstruosidades, as selvagerias e as ruínas se multiplicam, por viverem iludidos com o nada, dando valor àquilo que não tem.
dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor, após já terem conhecimento das verdades. A vida do nada é para ser encarada, na realidade, sem valor, por o nada não ter valor. Qual é o valor do nada? Nada. Todos têm que se desprender, por conhecerem que não adianta nada as lutas e o sacrifício do nada. O nada só tem valor para o irracional, para o animal irracional, pois o animal irracional entende as coisas, mas não compreende. Agora, o animal racional entende e compreende. Então, aí, as monstruosidades e as catástrofes, provando a nulidade do nada, ou desse tudo aparente. Nunca se deve perturbar pelo nada. E assim, a água é vida, e a vida é água. Porque a água é a causadora de todos os feitos. Se não existisse água, não existiriam seres. Por existir água é que existem seres, e todos os seres são feitos da água. E assim é a composição de todos os feitos. São feitos pela água, transformada em uma infinidade de seres diferentes, por serem deformados. Na deformação não há igualdade, e por isso todos são desiguais, porque trata-se de uma deformação. São iguais num certo ponto, por serem todos de uma origem só, de origem racional, e todos diferentes por serem deformados. Então, a base de tudo é a água, e, por isso, sem água ninguém vive. Sem água não há vida, e com água tudo vive. Então vejam que a deformação de tudo é aquariana. A Terra é um aquário de seres feitos da água, e por isso, não existindo água nesse aquário, não há seres. Então, a Terra é um aquário de vegetais e animais. Então, todos são aquarianos, habitantes desse aquário que é a Terra. E assim, nesse aquário deformado, em que, por ser deformado, nunca existiu perfeição, nunca existiu pureza, por ser tudo deformado, e o que é deformado é cheio de defeitos, e por isso todos são imperfeitos e cheios de defeitos, uns mais, outros menos, por ser uma formação aquariana deformada. Por tudo ser água, é que tudo se acaba, voltando a ser o que era, água. Voltando ao seu ponto de partida, foi feito da água e termina em água, acaba em água. E assim, tudo que tem princípio tem fim. Assim são os animais racionais. Tiveram princípio e têm de ter fim. E o fim é a volta ao seu mundo de origem, a planície racional. Saíram de lá, voltarão para lá. E assim, quanto tempo perdido nessa vida de lutas do nada, para acabar em nada, para terminar tudo em nada. E assim, comungando com a matéria, chegaram à conclusão de nada serem. Todos sabem e conhecem que nada são. Aparentemente, são muita coisa, mas muita coisa aparentemente. E, por assim ser, todos vivem aparentando aquilo que não são. E assim, muitos, convencidos de que são aquilo que não são, caem em si mesmos em contradições, devido às decepções, devido às desilusões. Então, caem no ridículo, e aí, caindo na realidade de que são tudo aparente, que tudo é aparências e nada mais, que tudo é fantasia e que tudo é ilusão. Então,
iludidos por tudo na vida, iludidos por serem grandes conhecedores disto, daquilo ou daquilo outro, ou de tudo. Iludidos que possuem uma sabedoria muito grande, iludidos que são uns mais do que outros, iludidos vaidosamente de que são grandes sabichões, iludidos com posições, iludidos compostos, mas, enfim, daí, por mais um pouco, caindo na realidade e dizendo: a vida é uma ilusão, e assim vivemos todos iludidos por fantasias, com as artes e, finalmente, com tudo. A vida demonstra que nada é, a vida se tornando um pedaço do nada. E por isso, com todo esse saber, com todas essas sabedorias, com todas essas grandezas aparentes, tudo acaba como? Em nada. Por tudo acabar em nada, o sábio acaba em nada. Sem saber por que acaba em nada. O opulento acaba em nada. O vaidoso acaba em nada. O pretensioso acaba em nada. O fanático acaba em nada. Os grandes sábios acabam em nada. Então, tudo isto, sabedoria do nada. E por isso, acaba em nada. Então, o que adianta tanta sabedoria? Nada, porque é sabedoria do nada. Sabedoria só para sofrer? Se sabe muito, sofre. Se sabe mais do que todos, sofre e padece. Se não sabe nada, sofre. Se sabe pouco, sofre. Então, o que adianta este saber? Somente para sofrer, por não ser o verdadeiro saber, e sim o saber do nada. E por isso tudo acaba em nada. Um saber aparente, um saber ilusionista, de quem está iludido que sabe, e o sofrimento provando que nada sabe. Então, vivendo assim, iludidos, traídos pelas ilusões, pensando que a vida é aquilo que não é, pensando que são aquilo que não são. E por isso, o sofrimento, os padecimentos, os tormentos, os desassossegos e a intranquilidade são de um modo geral, porque tudo isto não passa de uma traição de si mesmos, traídos pelas aparências, traídos pelas fantasias, traídos pelas artes, e sofrendo as consequências por estarem traindo a si mesmos. Quanto mais lutam para embargar o sofrimento, mais sofrem. Quanto mais lutam para embargar os tormentos, mais estes se multiplicam, porque tudo isto é engodo e traição a si mesmos, traidores de si mesmos, e por isso as brigas, as lutas, as questões, as guerras e as confusões se multiplicam. O sofrimento, as agonias, o desassossego se multiplicam. Quanto mais procuram a paz, mais ela de todos se distancia. Quanto mais procuram o sossego, mais ele se distancia. Vivem a vida inteira, a vida toda, à procura da paz, a procurar o sossego, e nunca encontrando, porque são traidores de si mesmos, traídos pelas aparências, vivendo de aparências, traídos pelas fantasias, traídos pelas belezas, pelas riquezas do nada. Enfim, deste jeito, desta maneira vivendo, nunca que puderam encontrar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira. Todos sofrendo, porque todos vivem iludidos, e por isso vivem de aparências. Quem vive de aparências, vive iludido e iludindo os demais. Então, quem vive horrivelmente deste jeito, sofre e faz todos sofrerem. Tudo isto porque nunca conheceram o que estão conhecendo agora,
a imunização racional. O verdadeiro conhecimento natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. E por se deformarem, é que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro ser real, da sua verdadeira origem, que é de racional puro, limpo e perfeito. E assim hoje, encontrando o porquê de toda essa situação calamitosa, em que todos estavam, sem saberem como dar solução. E hoje, encontrando as soluções, por terem conhecimento da origem verdadeira racional e da origem da deformação racional. Agora, todos a caminho de deixarem de assim serem sofredores sem solução. Agora, todos encontrando as soluções, ou a solução, de todo este prelúdio, em que viviam sem saber por que viviam horrivelmente dessa maneira, sofrendo sempre, lutando sempre, guerreando sempre para encontrar dias melhores, e tudo se multiplicando ao contrário, porque tudo vai se modificando pelas regras gerais da natureza deformada. Tudo vai se degenerando, vai enfraquecendo até desaparecer. Então, aí, as desilusões, principalmente quando chegam a uma certa idade, é que, então, olham para o mundo e olham para si mesmos e dizem: tudo é ilusão e nada mais. Aí já está maduro, porque a matéria é de origem do mal, e, por assim ser, por si mesmo vai se destruindo. Então, diz que vai ficando gasto, vai ficando velho, vai perdendo as forças, e daí se desiludindo de tudo e dizendo: a vida é uma ilusão. E todos vivem iludidos, até cair na realidade da vida e se desiludirem. Agora, vejam a luta do nada para tudo acabar em nada. E assim, tudo passageiro, uma infinidade de passagens boas, aparentemente, e más, tragáveis, aparentemente, e intragáveis, de alegrias momentâneas. E assim, vejam a vida dos confusos, que, quem vive iludido, vive confuso. As ilusões são as causas das confusões. As aparências são as causas das confusões. O querer ser isto ou aquilo outro, é a causa das confusões. O querer ser isto ou aquilo outro, é a causa das confusões. E assim, de um modo geral, todos vivem confusos, confusos consigo mesmos, confusos com tudo. E as confusões é que são as causas das multiplicações do sofrimento. Porque os confusos vivem sempre na dúvida de tudo. Duvidam de si mesmos, duvidam de tudo. Desconfiam de si mesmos, desconfiam de tudo. Porque vivem fazendo confusão de tudo. Tudo por quê? Por causa das ilusões. Um confuso é um iludido, e um iludido é um confuso. O confuso é aquele que vive procurando o certo a vida inteira e nunca encontrou. E, quando encontra o certo, ainda fica fazendo confusão, porque o confuso desconfia de tudo. O confuso não regula. E assim, vejam a natureza do mal como é perjura, e daí se prejudicando com os modos e métodos, por deliberações confusas, por deliberações inconscientes, por deliberações da conclusão que acaba sempre no nada. Isto é para verem a vida do animal racional, como sempre foi penosíssima, e por isso, sempre todos sofrendo, cada qual do seu jeito, de sua maneira, de sua forma, e por assim ser, não há quem não sofra,
devido à vida ser de ilusões, devido a todos viverem iludidos com a vida e com os pertences da vida, devido viverem iludidos com o mundo, e de formas que o que existe de bom e de verdadeiro na vida da matéria? Nada. Nada vezes nada. A vida da matéria é de origem do mal. E, uma vez sendo de origem do mal, o que existe de bom na matéria? No mal? Coisa alguma. Então, todos iludidos, todos sendo traidores de si mesmos, por viverem à procura do bem no mal e nunca podendo encontrar. Eis a razão de viverem confusamente. Eis a razão de viverem desconfiados com tudo. E assim, hoje, orientados do porquê construíram esse monumento, que são as ilusões causadoras de todos os tormentos. Hoje, orientados do porquê desse monumento de angústia e de sofrimento. Hoje, orientados do porquê desse sonho de olhos abertos. Hoje, orientados do porquê ficaram assim. E hoje, orientados de que forma poderão deixar de serem assim. E assim está aí, em mãos de todos, a volta ao seu mundo verdadeiro de origem, o retorno ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, aí, hoje, todos ficando completamente mudados, mudando naturalmente, por terem que chegar a esta conclusão. Por força da natureza, chegaram na verdadeira fase de aparelho racional. Chegaram a este ponto porque tinham mesmo que chegar. Pela evolução natural da natureza, tinha mesmo que chegar esta fase que aí está, de aparelho racional. Chegaram a este ponto porque tinham mesmo que chegar. Pela evolução natural da natureza, tinha mesmo que chegar esta fase que aí está, de aparelho racional. E assim, chegando em mãos de todos, ao conhecimento de todos, a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a fase de aparelho racional. A evolução das épocas, das eternidades e dos tempos. Todos tinham que chegar a esta conclusão, por não aguentarem mais a vida do nada, a vida das aparências, a vida aparente, a vida falsa. Por isso, está com vida e, de repente, perde-a. Sem esperar, está perdendo a vida, por a vida ser falsa, não ser essa a verdadeira vida, e sim a vida aparente, a vida de quem vive sonhando com a vida. E assim, todos esses retoques, todos esses recheios, todas essas palestras sobre a vida da matéria, sobre a vida do mal, é muito importante para um chamado de atenção, para mais depressa desencantarem-se e entrarem em forma racional. Para uns não é preciso, mas para outros são precisas todas essas repetições de modos diferentes. Repetições de modos diferentes para melhor interpretarem, entenderem, sentirem e saberem que o nada nunca podia ser coisa alguma, a não ser nada, sempre. E, por isso, tudo acaba em nada. E assim, hoje, todos dentro da estrada racional, a caminho, a passos largos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, o animal racional de parabéns, por estar integrado ao seu verdadeiro mundo de origem, e de lá recebendo todas as orientações precisas para o seu bom e brilhante equilíbrio na vida do mal, que é a vida do desequilíbrio. Vida da matéria, a vida do desequilíbrio, a vida em que todos, certas horas, ficam tão tontos
tão tontos que não sabem o que vão fazer. A vida do desespero, a vida das agonias, a vida de quem vive agonizando. As ilusões vão muitas vezes suavizando os iludidos. Parece que suaviza, mas não suaviza coisa alguma. E por isso os males se multiplicaram. Então, muitos costumam dizer: a vida é um sonho e todos vivem sonhando. Ainda mais dizendo: quando é que vamos parar de sonhar com esta vida de perturbações? Com esta vida em que todos vivem perturbados, uns mais, outros menos e outros que já não resistem mais. E assim, hoje, todos felicíssimos por saberem o porquê de tudo isso e o porquê a vida se originou assim, tão deplorável dessa maneira. E assim, hoje, todos com a imunização racional em mãos, tratando de se imunizarem o mais depressa possível, para não voltarem mais aí, nesse buraco de amarguras, sofrimento e sepultura. E assim, a morte é um exemplo do nada. Mas nem assim. Imbuídos que estão pelas ilusões, dominados que estão pelas ilusões, dominados pelos gostos e pelas artes, não prestam atenção na realidade do nada. A realidade do nada é que o nada não tem nada de real. A realidade do nada é que o nada não tem coisa alguma de real. Tudo aparência só. E, por isso, está aí a morte como exemplo. Como quem diz: morreu porque não sabia o porquê estava vivendo. Então, morre. Morre por quê? Porque nada sabe do seu ser. Morre por quê? Porque não está no seu lugar definitivo. Morre por quê? Por não saber por que morre. Porque se soubesse, não morreria. Então, a morte significa que este saber da matéria não tem valor algum. Não tem valor algum por não ser o verdadeiro. Então, a morte é o exemplo. E, assim, do jeito que vinham vivendo, e ainda vivem, dominados pelas ilusões, dominados pelas fantasias, dominados pelas belezas, dominados pelas artes, dominados pela matéria, não põe em conta o porquê da morte, que é o exemplo do fim das ilusões. Então, por estarem dominados pelas ilusões, não enxergam o ponto vital da nulidade da vida material. O ponto vital da nulidade da vida material. O ponto vital passa desapercebido por estarem dominados pelas ilusões, pelas fantasias, e daí ricos de sofrimentos, ricos de tormentos, alimentando a multiplicação do sofrimento de si mesmos e de todos. E daí, não tendo mais nada o que dizer, então costumam dizer: a vida é de sofrimento até morrer, por nada de certo e nada de real sabermos, alimentando as ilusões como coisa que as ilusões fossem uma coisa verdadeira, fazendo da ilusão a verdade, tendo a ilusão como verdade, e daí multiplicando o sofrimento e o desequilíbrio. Apoteose. E assim, na apoteose do bem-fazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias sucessivas, pelo porvir alcandourado estarem todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização racional, desaparecem todos os planos disto ou daquilo, que aí vivem a fazer,
no mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira nas execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade possível dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. Positiva-se assim, integralmente, a solução da imunização, dos imunizados. E aí, então, a clarividência assume a responsabilidade dos fatos, e o vivente encontra-se sólido pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela ação imunizadora racional. Justifica-se, então, aí, um conteúdo consolidador, de maneira que não encontram obstáculos para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem do equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo. Só agora aí está vibrando sobre os ouvidos dos infantes, que desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. No ser imunizado, as ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem, e o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias e passa a ser um glorioso e um glorificador. Então, por essa plenitude de quem vê, quem sabe e de quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender que traz consigo o tesouro racional, que é o tesouro dos tesouros, a parte mais valorosa integralmente ou integrantemente que o viril humano há muito estava necessitando. É um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem precisa desenvolvimento. Basta somente saber o que é imunização racional, para então estar certo de que tem a libertação sobre todos os pontos de vista, de estar completamente liberto do encanto desse mundo. Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios desse encanto, e a verdade provada e comprovada de toda esta realidade. Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo, pelo conhecimento do princípio e do fim do mundo, e de tudo, pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo nos textos comprovantes da base racional. Então o vivente costuma dizer: que mundo é este? É por isso que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que não somos deste mundo. Se fôssemos, seríamos eternos e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos equilíbrio. Não conhecemos a formação verdadeira. Conhecemos, sim, a formação aparente, feita pelos nossos cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente, e sem solução de coisa alguma. É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. O mundo nessas condições é considerado como um aleijão da natureza, pois a vida é de sacrifícios, onde se sofre sempre e depois de sofrer, morre-se e tudo desaparece. Uma vez morto, tudo some, por esse não ser o nosso verdadeiro mundo.
A natureza é considerada na ciência aí da Terra como um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação do vivente. O mistério sempre aí foi mantido e só agora estão sabendo por que aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada, por estarem fora do vosso mundo. Agora é que estão vendo que são mesmo deformados. A deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza assim. Acostumados aparentemente, pois verdadeiramente nunca estiveram satisfeitos de assim serem. Seres sempre em sofrimentos, e o sofrimento não satisfaz a ninguém. Eis a razão de levarem essa vida aí cheia de queixumes, cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra seus próprios habitantes, por não serem os habitantes aí desse mundo. A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata, porque vocês não são daí. Revolta-se e investe contra o ser humano através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos desfavorecia tanto assim. Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isso. Porém, agora é que estão vendo de onde saíram, por que saíram e como vieram passando por uma infinidade de transes até chegarem ao que são, para agora chegarem ao conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde vão, que é o vosso lugar verdadeiro. Está provado e comprovado que não é essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na planície racional. E quem são os culpados pela vida ser assim? São os próprios viventes que aí estão. E não esse Deus, criado pela imaginação dos mesmos, como se ele tivesse habitado entre todos e fugisse do meio, ou morresse, deixando os humanos órfãos de pai. Então diriam, ele é surdo, mudo e soberbo. Surdo por não atender às súplicas de ninguém, mudo por jamais ter falado com alguém, e soberbo por não dar confiança de ser visto, nem ter ao menos uma palavra de consolo. É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os positivistas, que gostam de ver para crer. Alguns já se desiludiram há muito, outros ainda se conservam na ilusão por falta de capacidade para deduzir coisas que estão à frente dos seus olhos. O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos, vivendo junto aos demais racionais que aqui estão, em cima, com seu progresso de pureza, onde não existe sofrimento nem sexos diferentes. Portanto, pela essência dessas páginas, cujo conteúdo jamais ninguém imaginou que viesse às mãos de todos, não há razões para dúvidas. Estão vendo que não se trata de nenhum problema nem de enigma, e sim da verdade das verdades ao alcance de todos. A vossa imaginação dá uma reflexão toda nula. Por isso, todos tinham que viver as apalpadelas, em experiências, aventurando sempre nesse despotismo infernal. Nessa vida não se conhece o bem, só o mal. Razão porque só existe no mundo tudo quanto é de ruim. Ruim já é a vossa natureza, que se amolda aparentemente a tudo, mas, em verdade, todos são verdadeiramente feras indomáveis.
Todos sabem que são assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. Suponham a vida de acordo com as vossas experiências, procurando meios e modos para se engrandecerem pelos moldes que adotam para poderem viver. Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e depararem, de quando em quando, com surpresas de todos os tamanhos, principiando pela noite, que desconhece como será. São todos uns missivistas, aproveitando as oportunidades para o regalo da vida da melhor forma possível, procurando acertar com o modo de viver em estabilidade. Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se deforma, não há estabilidade. E por não haver estabilidade, há a transformação em outros seres. Eis porque os homens adotaram como base a lei da transformação, e sempre se mantiveram na lei natural da deformação, que é a mesma lei da transformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem, pelo eclipse da degeneração. Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai se minguando. Vejam, pois, que, pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas, como vieram degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curtas pela transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações, até a extinção dos seres. Tudo isso está reconhecido na ciência, e ousam dizer que tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, embora minúsculas e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos, que se deformariam pela lei da transformação em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação, por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, para onde vão e como vão. Pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claros montes virão, pelo rebol da imunização racional. Lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, por enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados, e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida tornar-se-á completamente diferente daquilo que tem sido. Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que dão vocês à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela. Não passam de verdadeiros parasitas, explorando a natureza de todos os modos, para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo. E desse tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando para ver se adquiriam modo mais suave de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito, e muito menos quem o fez. Na certeza de que estão construindo, dizem: quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos varejões e insolentes. Devastam, arrasam
e modificam o que não é seu, o que não construíram, e o que, ao nascerem, já encontraram construído. Julgam-se ser muita coisa, por viverem assim, inconscientemente. Pois, se tivessem consciência, veriam logo que nada são. Procurariam outro modo para se compreenderem, e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. E, por isso, que a maioria desses parasitas costumam se considerar da seguinte forma: em primeiro, eu; em segundo, eu; em terceiro, eu. Querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Um parasita como outro qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todos os outros, embora inferior a todos e a tudo, pois de tudo depende para poder viver, e quer se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicando dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser, que nada é. Vivem assim, afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos e de todas as formas, e o sofrimento se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor, e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns, e por isso, volta e meia, todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros, que serão brilhantes para todos. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes se desfazem naturalmente, e todos chegarão à conclusão real do modo e métodos racionais, feitos pela imunização racional. Antes costumavam os parasitas perguntar uns para os outros: de onde tu vieste e para onde tu vais? E o outro respondia: não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que vivo aqui sobre esta terra como um sofredor, condenado a morrer, por ser um miserável, que não sabe por que vive, nem por que está nesse mundo. Somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver, e nós precisamos dela para tudo. Somos menos do que tudo. Somos os restos dos restos. Ainda mais dizem: não sabemos por que somos assim, e vamos vivendo até que um dia possamos conhecer o princípio e o fim, para que deixemos de viver desta forma tão miserável. A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a essa condenação. Mas, quanto mais estudam, mais falham, e sempre vem mantendo esse mundo e esta vida cada vez mais misteriosa. O que se vê é que, quanto mais estudam, menos sabem, e por isso as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem assim diversos parasitas, trocando ideias, vivendo as apalpadelas, à procura do dia em que chegará o fim. Então, acabar-se-á o orgulho, a prosa, a presunção, a ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará, de bom
e de ruim. A morte é um mal irremediável, porque a vida não vale nada, e por isso ninguém se conforma com a vida desse mundo. Conformam-se aparentemente, porque não tem outro remédio, e porque chegam à conclusão de que todo parasita nasceu aí só para explorar o que existe e depender de tudo que existe. Isto são concepções de ideias que trocam uns com os outros para ver se encontram uma solução e poderem saber, ao menos, o porquê assim são. Nunca encontraram essa solução a não ser agora, na escrituração da salvação eterna de todos, onde estão conhecendo o porquê de tudo, o porquê de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão. O porquê assim são, tudo, tintim por tintim. Vejam agora como as confusões sempre foram tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal forma ao ponto de terem nojo de si mesmos, de terem tristezas de serem como são, podres, cebosos, catinguentos e fedorentos, seres intolerantes com todos e consigo mesmo. Eis a razão das multiplicações dos artifícios, inventados para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de realce e relevo que nunca trouxeram fulgor, a não ser a hipocrisia. Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, onde brilha o sofrimento no mundo inteiro, e todos clamando por uma vida melhor, ficando tudo na esperança, que é a última que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale nada, que a vida não tem valor algum. Assim, como tudo só tem valor aparente, mas verdadeiramente nada vale. A ilusão burrificou todos de uma maneira tal que as asneiras são vistas em todos os campos e em todos os lados. Guerreiam por tudo num sacrilégio infernal. Esse é um mundo de maravilhas apenas no nome, onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas, há a aparência. Todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E, quando lhe perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal, que é o fracasso de todo palhaço que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse sobrenatural, feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Esse mundo é um picadeiro infernal, e por isso, cada qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale, e assim o saber de todos não vale nada. O consciente sabe que vale menos que nada, porque surgiu do nada e acabará em nada. Eis porque vive o consciente a conjecturar. Vamos vivendo como a natureza dá, até vir uma coisa melhor para nos consertar, pois desse jeito este mundo vai se acabar. E assim, todos encabrestados no mundo das ilusões, iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões, que são os sofrimentos, convencendo a todos que a ilusão é um erro sem prestígio.
Todos querem andar direito. Todos dizem que vivem direito. Mas, uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados. E é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e todas as formas. Os iludidos são os perdidos, e por assim serem, são perseguidos pelo sofrimento. E como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. Assim, o saber das ludibriações. Saber que faz sofrer não é saber. E todos vivem iludidos que sabem. E por estarem iludidos, sofrem à procura do saber verdadeiro, à procura da verdade das verdades. E nada disso encontrando, a não ser agora, aqui, com a escrituração da imunização racional. O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de todos. E por assim ser, por as bases serem todas fundamentais, é que traz o equilíbrio do ponto real racional. Enquanto o saber imposto dessa vida de aparências faz todos serem traídos, vítimas da dor. Com o saber imposto, as dores sempre aumentam e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de que no mundo a realidade não existe e que tudo é fantasia e ilusionismo. Para a humanidade, a vida é dos mais espertos. Tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo porque não podiam encontrar. Basta serem deformados para que o seu direito seja deformado também. E uma vez deformado, é torto. Consequentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos, não pode existir o direito. E por isso são tortos, em consequência da base da desregulagem. Ser humano é feito pela base desregulada, e por isso tem que ser desregulado, como de fato o é. E assim, tudo que é feito pela mão do imperfeito tem que ser imperfeito também. Parece perfeito. Aparentemente são puros e limpos, mas verdadeiramente malucos e desregulados. Se regulassem direito, o mundo viveria direito, e não torto desse jeito. Por onde se vê que, se os povos não fossem malucos, não guerreavam, por serem equilibrados e terem todos o mesmo saber. Guerra, só mesmo coisa de maluco, pois só traz desgraças. E, desgraças, quem as procura, só maluco. Está provado que o mundo é um hospício, e por isso todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que outros, e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando para uma maluquice, e onde há maluquice, há o sofrimento e horrores. Então, existem aqueles que consideram que o mundo não tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. O homem chegou num ponto de loucura tal que somente trata da fabricação de materiais que o destrua mais depressa. A loucura é tanta que não dão por suas loucuras. E então dizem que o mundo está perdido e que precisam das guerras e dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. É por essas teorias que já vem há muito guerreando a título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como que os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é tanta que a monstruosidade é que é o direito, e o direito é que é torto. O homem tem razão de ser assim, pois, se a própria natureza não regula, como ele, que é filho dessa natureza, pode regular? Não é possível.
Tem mesmo que serem doidos varridos, com aparência de bons, e por aparentarem serem bons, é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e errada. De uma natureza torta porque não regula. Existem, então, aqueles que vivem a dizer: estamos convencidos mesmo que a humanidade é completamente doida varrida. Somos mesmo desregulados. Se a humanidade é completamente doida varrida, somos mesmos desregulados. Se a humanidade fosse boa, como diz ser, e como aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo. Mas está provado que, por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê é o sofrimento e a ruindade. Não existe o bom. O bom talvez nascesse morto, pois se a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo todos muito bem. Mas a humanidade é ruim, e assim todos no mundo sofrem cada vez mais. Então, vem outro e conclui: o proveito da vida, assim desse jeito, não é nenhum. A arma do mundo devia ser a consciência, e quando acaba, a arma do mundo é o fogo, a bala e o canhão. Tanto assim que sofre o justo pelo pecador. A humanidade transformou-se em monstros, em ideais e caprichos de monstros, provenientes da loucura que arrasta o mundo na miséria, pois doentes e malucos como somos, uns miseráveis. E assim só podemos mesmo fazer misérias e botar todos em misérias e sofrimentos. Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa competência só tem dado para manter todos sofrendo cada vez mais e cada vez a pior. Isto são comentários de pessoas que costumam trocar ideias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem seu fim. Estes não admitem nada além das suas capacidades, e quando deparam com a escrituração da imunização racional, vão fazer grande espanto e dizer: até que enfim chegou o que estava faltando e em que nunca tal coisa foi pensada. Essa é uma humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito. E hoje, chegando às mãos de todos, esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional está o apoio e os desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si mesmos eternamente. Pelas confusões existentes nesse mundo, feitas por quem não sabe e não conhece, no princípio interpretam do modo que bem entendiam. E hoje estão vendo que é completamente diferente, pois quem não vê não sabe o que diz, e quem não conhece, da mesma forma.